Bem, companheiros, companheiras, acho que é um motivo para todos nós, né, de muito orgulho e alegria da gente ter nessa mesa hoje, entendeu? Companheiros, né, e companheiras, como a companheira Crimeia, que são sobreviventes, né, que sobreviveram ao massacre imposto pelos militares, que sobreviveram à tirania e que podem estar aqui junto com a gente hoje como uma parte viva dessa história, uma história que, como tem sido dito por todos os companheiros e companheiras que falaram antes, nós não podemos nos esquecer, porque o preço do esquecimento pode ser muito alto para todos nós, né? Eu queria falar um pouco sobre esse preço do esquecimento que creio que nós continuamos pagando. Primeira questão, companheiros, é a seguinte: é que, em que pese os esforços, né, a valorosa luta dos companheiros e companheiras que militam e militaram pelos direitos humanos, é forçoso a gente concluir que, na verdade, a lei de anistia, ou a forma como ela tem sido interpretada, colocou um sinal de igual entre o assassinado e o seu assassino. Colocou um sinal de igual entre o torturado e o torturador, entre o sequestrado e o sequestrador, né? Quando se propõe anistiar todo mundo. Quando se propõe anistiar todos. Isso serviu, em última instância, para que os ditadores, os militares, anistiassem a si mesmos e assegurassem não só a impunidade. Não só a impunidade. A transição pactada assegurou as condições dos militares preservarem, pelo menos, se não entre os setores conscientes, né, os militantes, entendeu? Mas entre toda aquela massa do povo brasileiro que teve os ouvidos e a boca tapada pela censura, que ficaram alijados do acesso às informações, né, a respeito do que acontecia no seu país naquele momento, na história recente, conseguiram preservar ainda uma certa legitimidade, tá certo, aos olhos dessa população. É com base nessa impunidade, tá certo, e nessa legitimidade, que se perpetua até hoje, graças ao esquecimento, graças à omissão das organizações de esquerda, que as fazem quase que cúmplices, né, obviamente, por omissão dessa impunidade, entendeu? Que a ditadura pôde continuar sem fardas. Podemos dizer que vivemos aí uma ditadura paisana. E onde tem se expressado essa ditadura, companheiros? Fundamentado nessa impunidade. A continuidade da repressão, entendeu? A todas as mobilizações operárias e populares, entendeu? A todas as greves, a todas as lutas, né, que enfrentam a repressão violenta, né, em nome da suposta ordem. Na continuidade dos assassinatos, quer seja em casos individuais, como o de Chico Mendes, quer seja os massacres coletivos, como o da Fazenda Santa Eliana, né, em Rondônia, como no caso de Eldorado dos Carajás, no Pará. Os massacres, a invasão, importante ressaltar isso, da usina siderúrgica de Volta Redonda, ocupada por operários em greve, e o assassinato de 3 operários. A ousadia de dinamitar, explodir o monumento erguido, né, em homenagem aos operários mortos. É produto, tá certo, da impunidade, produto do esquecimento, né, que assegura essa impunidade. Ocupação das refinarias, né, de petróleo por tropas e tanques do Exército em 95 para reprimir a greve dos petroleiros, no então governo Fernando Henrique. Né? A legitimidade para isso, dessas tropas, entendeu? É resultado do esquecimento, do silêncio, da impunidade assegurada. O massacre do Carandiru, 111 mortos. O massacre da Candelária, as crianças na Candelária. E aqui, companheiros, quero resgatar que eu tive a oportunidade de ler um documento da Escola Superior de Guerra, que dizia o seguinte, que até o ano 2000 o Brasil teria
cerca de 10 milhões, que naquela época, quando foi feito o documento, o Brasil tinha cerca de 2 milhões de menores abandonados nas ruas. E que até o ano 2000, esses menores teriam se transmutado em adultos armados e perigosos, sobre os quais as instituições legais não teriam poder de controle. E aí então chamariam o concurso das Forças Armadas para exterminar, né, esse exército de malfeitores. E que, portanto, àquela altura se propunha o extermínio das crianças antes que se transmutassem, tá certo, nos adultos, armados e revoltosos. Entendeu? Essa ousadia de produzir um documento desse na Escola Superior de Guerra, entendeu? A legitimidade que permite essa gente fazer isso é produto dessa impunidade, produto do esquecimento. Então, companheiros, a militarização dos morros no Rio de Janeiro, a ousadia de prender, entendeu, como terrorista 13 manifestantes, tá certo, que faziam uma manifestação de protesto contra a presença, tá certo, do imperialismo norte-americano, né? Produto também do silêncio, produto da impunidade. A ocupação dos campos da USP, da Faculdade de Direito, dos campos da Unesp, a ocupação recente por tropas da Polícia Militar para desalojar os estudantes da Unicamp, a ocupação da polícia na PUC, na Fundação Santo André, produto da impunidade. Agora, onde a continuidade dos crimes, da tortura e dos assassinatos prossegue, companheiros, todos os dias, entendeu? São nas periferias das grandes cidades. No massacre cotidiano, o assassinato dos jovens pobres, negros, cotidianamente. Prossegue-se os crimes. E por que continuam cometendo os crimes, continuam cometendo os assassinatos, continuam torturando? Porque seguem impunes. Porque a esquerda, entendeu, continua o seu silêncio. O silêncio cumpre-se por omissão, né, dessa impunidade. E o problema, companheiros, é que isso resulta no seguinte: essa mesma esquerda acaba preservando as forças, entendeu, que poderão exterminá-la, que poderão suprimir uma vez mais as liberdades. O grau de adaptação e de silêncio é tanto. Os companheiros se lembram quando do golpe em Honduras, os que participaram das tentativas de organização de atos e manifestações aqui em São Paulo, no consulado hondurenho, deverão se lembrar que nenhum daqueles atos chegou a reunir mais que 40 pessoas. Entendeu? Teve um ato que chegou a ter 20 e tantos oradores. Entendeu? Não chegava a ter 30 pessoas. Porque cada um foi lá representar a si mesmo. Entende? Então, isso é produto do esquecimento do que significa uma ditadura militar. Do que significa a experiência, né, que a classe trabalhadora, a juventude da militância revolucionária sofreu no Brasil, na Argentina, no Chile, em vários países da América Latina. Agora, não podemos esquecer também de qual foi e qual tem sido, né, a missão histórica, entendeu, dessas ditaduras. A missão histórica em 64 era impedir que a classe operária, que a juventude, que a classe trabalhadora, entendeu, pudesse colocar em xeque o poder da burguesia, o Estado burguês e a propriedade burguesa, a propriedade privada da burguesia. Se tratava ali de neutralizar o risco, né, de revolução. Se tratava ali de impedir que a classe trabalhadora brasileira pudesse dar um salto qualitativo rumo à sua emancipação, que só pode ser obra sua mesma. E hoje, companheiros, em face o agravamento, o aprofundamento da crise econômica do capitalismo, o que nós verificamos? É nessa época que se dá o processo de militarização nos morros do Rio de Janeiro. Não tem a ver apenas com
o que eles chamam de profilaxia, que se trata de remover os pobres, os mendigos, os negros das ruas, confinar nos morros, se possível fazer muro, entendeu? Para limpar o seu cartão postal para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, etc. Tem isso, mas não é só isso. Entendeu? Tem o fantasma da crise. Entendeu? Tem o fantasma da crise. E é necessário exercitar a tropa, entendeu? Prepará-la para combater as manifestações de rua. Né? É necessário angariar legitimidade para essa tropa, vendendo a ideia de que estão lá nos morros do Rio combatendo o tráfico. Vão lá prender o comerciante de droga, né, que atua no comércio varejista, e diz que estão combatendo o tráfico, mas ninguém move uma palha, né, contra os atacadistas que suprem o pequeno traficante lá no morro. Porque aí, pessoal, teria que passar de matar preto e pobre no morro para matar gente engravatada nos aeroportos, nos grandes portos. Porque lá nas favelas não tem plantação, exceto de coca, né? Nem de maconha. Entendeu? Então, companheiros, esse treinamento que estão se fazendo, na verdade é um treinamento, como foi no Haiti, para nos reprimir. Para reprimir a juventude, para reprimir a classe trabalhadora e tentar neutralizar os seus futuros embates, né, frente aos ataques da crise, como estamos vendo acontecer aqui no Oriente Médio, no norte da África. E nesse sentido, é extremamente importante resgatar também qual deve ser a missão histórica, deveria ser a missão histórica aí dos partidos de esquerda, as nossas tarefas. Nós temos uma tarefa que não é possível levar a luta contra os ataques, entendeu, em face à crise. Não é possível se falar em democracia, levar a luta pela democratização, levar a luta pelos direitos de greve, né, em defesa do nosso emprego, em defesa do serviço público, se não for no marco de uma luta, entendeu, para trazer à tona, né, os crimes, os criminosos da ditadura, expô-los a público, levá-los ao julgamento e condená-los. E, portanto, pessoal, tenho bastante orgulho em falar aqui dessa mesa, tá certo? Em nome da nossa pequena organização, né, que estamos aqui hoje, junto com vários companheiros e companheiras que apoiam essa iniciativa, nos propondo a ser aqui um pequeno grito, né, mas muito forte, no sentido de chamar a nossa esquerda, de chamar a juventude, de chamar a classe trabalhadora, né, a dar um passo adiante no sentido de romper esse silêncio, colocar essa campanha na rua e seguindo o exemplo do que estão fazendo os companheiros na Argentina. Então, encerrando, quero reiterar o imenso orgulho, né, que tenho de estar aqui hoje nessa mesa, ao lado da companheira Crimed, companheiro Gilson Dantas, né, companheiro Chico de Oliveira, né, assim como o companheiro Márcio e todos vocês. Então, é isso, companheiros. Muito obrigado.